um louco maravilhoso que, com a construção de Canudos, anteviu uma sociedade do futuro, uma sociedade que coloca o homem de retorno à natureza e vive em harmonia com ela. Uma sociedade que hoje todos nós aspiramos para um novo projeto civilizatório. Quase todas as minhas peças de teatro são em torno dessa utopia revivida por Antônio Conselheiro. Eu trabalhei no Evangelho segundo Zebedeu, de um paulista chamado César Vieira, que fala exatamente no episódio de Canudos. Sei cantar e declamar muitos textos que falam da história de Canudos. Isso está vivo no inconsciente do brasileiro, não só nas criações populares, como inclusive na chamada cultura acadêmica. Antônio Conselheiro talvez seja o cearense mais brilhante que a história gerou. Ó meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra, ouvi o som da corneta e a pancada da caixa de guerra. A estrela d'alva é bonita, quando vem nascendo o dia, o passarinho se alegra, meu santo, e a cantar principia. Essa é uma peça de reisado do Cariri cearense que mostra que Antônio Conselheiro está vivo no inconsciente coletivo do brasileiro. A construção de Canudos reacendeu uma utopia milenar que até hoje move nossos corações. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, a fresco de pilim-pim-pim.
a canoa das fontes dos verdes portais do fortim. Bárbara olha pro crato, a princesa de trança e Trancilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço. O Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço. O Ceará tem disso sim. Fé, misteriosa intuição que dispensa e desafia a racionalidade. Convicção plena de que algo nos espera além da morte. Convicção que faz matar ou morrer em nome da salvação. O mundo testemunhava inúmeras agitações políticas que transformariam profundamente as últimas décadas do século XIX, ano em que eclodiram as revoluções liberais na Europa, fundadas nos ideais iluministas e contra a tirania dos regimes absolutistas. A insatisfação popular contra as extravagâncias pessoais e militares do rei Dom Pedro I chegava às vias de fato. A derrota na Guerra do Uruguai, travada contra a Argentina pelo domínio da província da Cisplatina, foi o estopim. Antônio Vicente Mendes Maciel, que mais tarde receberia a alcunha de Antônio Conselheiro, nasceu na Vila Campo Maior, Quixeramobim, a 13 de março de 1830. É o resgate da identidade brasileira, do povo brasileiro. Eu acho que o Conselheiro é uma figura brasileira em sua essência. O Ceará foi colonizado sobretudo pelo interior, descendo os dois vales, o Vale do Jaguaribe e o Vale do Acaraú, e foram ocupando com as fazendas de gado e matando os índios e escravizando os índios. O Conselheiro nasceu em uma cidade, Quixeramobim, que sempre teve uma vocação para a pecuária, para a criação de gado. Sem cerca, não tinha nada, as propriedades imensas, né? Você tem uma ideia, a comarca de Santo Antônio do Quixeramobim, e do Quixeramobim até o Piauí, era metade do Ceará. Os primeiros civilizados que chegavam ao Quixeramobim vinham pelo rio Banabuiú, porque por aqui, por outro caminho, os índios não deixavam, né? Os caciques não deixavam passar. Havia os grandes fazendeiros, criadores de gado, havia vaqueiros, artesãos, pequenos funcionários. O seu pai, Vicente, era comerciante nessa cidade e considerado como um homem digno de caráter. Um homem simples, sem maior formação, mas que virou um bom comerciante, tinha uma casa de 5 portas, tinha o comércio e a família dele lá dentro. Ele queria que o filho se ordenasse padre, né? Havia umas aulas ou outras dadas por professores, estudou latim, estudou português, estudou geografia, estudou esses fundamentos elementares. Ele teve uma formação básica boa. O estudo convencional não era algo normal naquele período, naquela região. Tá? Mas ele, por ter estudado para ser padre, ele desenvolveu um pouco mais de
conhecimento escolar. Ele teve muito pouco contato com a mãe. Quando a mãe morreu, ele tinha 4 anos de idade. Após algum tempo, o pai casou-se com Francisca, né? Francisca Maria de Conceição. Ele não se dava com a madrasta, né? Ele não se dava, ele foi maltratado pela madrasta. Ele tinha 25 anos e teve que assumir o espólio do pai, com muitas dívidas. No começo daquele tempo, tudo era bem baratinho, não ganhava nada de mercadoria, né? Mas não tinha nenhuma vocação para o comércio, ele não queria fazer isso. Cuidou das irmãs e cuidou do casamento dele. Um dia ele chegando em casa, aí pegou, ela namorando com um furriel, né? Acho que é cabo da polícia. Termina se separando e começa a viagem dele pelos sertões. Ele deixou de ser aquele vendedor de balcão e teve várias profissões, como a de professor, como a de rábula. Ele requereu no fórum posteriormente, né? Ele foi um rábula que requeria a favor do povo e até nem cobrava. Quando eram os pobres, ele não cobrava. E estando em Santa Quitéria, ele conheceu Joana, uma mulher chamada Joana Imaginária. Aliás, é um nome poético, um nome lindo. Mas ela era chamada Joana Imaginária porque fazia imagens. Ele avista assim, num local já bem ermo, bem isolado, né, fazendo suas peças, né, suas esculturas de barro e tudo mais. E dali começa um relacionamento. A história pessoal do conselheiro é realmente um drama, né? Mas um drama que ou todos nós vivemos com todos esses aspectos, ou vivemos alguns desses aspectos. Eu acho que isso só transforma ele mais uma pessoa normal. Em 1861, estoura a Guerra Civil Americana, que acabou trazendo enormes benefícios aos produtores de algodão do Ceará. O norte dos Estados Unidos, industrializado, abolicionista e protecionista, interrompe a produção de algodão do sul do país, agrário, exportador e escravista. O Ceará passa por um verdadeiro boom econômico e o mercado cearense estava agora aberto ao mundo, abastecendo principalmente a Inglaterra. O aumento da produção de algodão no Ceará, no entanto, ampliou o poder dos latifundiários e coronéis. O trabalho escravo e o servilismo oprimia ainda mais os camponeses. Quando o Antônio Conselheiro chegou no Caribe, viu o padre Biapino pregando lá, aí foi que ele se animou mesmo. Né? É muito possível e muito viável que o padre Biapina tenha sido o exemplo, como foi para muitos outros beatos que peregrinaram por esses sertões nordestinos. Biapino tinha uma palavra brilhante, arrecadava recursos e tudo e construía coisas, construía cemitérios. Casas de assistência a órfãos, construía igreja ou reconstruía, cemitérios, açudes. Ele disse que não podia ficar parado, tinha que fazer como o Ibiapina. E começa a percorrer os sertões. A ordem social do sertão era uma ordem da violência. Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Não havia Estado propriamente, não havia a presença da justiça, era muito raro. E o povo só tinha 2 alternativas para sair do mando dos potentados. Ou cair num bando de cangaceiro e enfrentar os potentados, ou se transformava em pregadores, em conselheiros, beatos, etc. Ele era, sim, um homem religioso, tá? Mas a sua ação não era necessariamente religiosa, era, sim, solidária. E começou a pregar por volta de 1870, pelo interior do Nordeste. Né? Ele passou em Assaré em 1873, já como beato e já pregando, já com alguns poucos acompanhantes. 2 anos depois ele já tinha um número muito maior de adeptos, um número muito maior. Já andava com um séquito mesmo.
Foi quando, em 1876, ele foi preso. Me disseram que ele tinha assassinado a mãe dele. Olha, quando a mãe dele morreu, ele estava com 4 anos de idade. Como é que ele podia ter assassinado ela? Porque ele estava incomodando, ele estava perturbando, de alguma forma, a ordem. Ele estava perturbando parte da igreja, aquela parte mais oficial. A primeira perseguição que ele sofre é da Igreja Católica, instituída porque entende que aquele sujeito está dividindo a atenção e principalmente quebrando o monopólio de uma palavra que era da igreja. Tudo que se constrói naquele momento de mito dele é uma tentativa de denegrir a imagem dele, de esvaziar o poder de persuasão dele sobre o povo e principalmente desmerecer a possibilidade de um conselheiro pregar para alguém, ser exemplo para alguém. Por outro lado, havia párocos que adoravam a presença dele. Ele chegava, promovia, trazia pessoas para casarem, para se casarem, para se batizarem. Enfim, ele movimentava as paróquias. A implicância que a igreja cria contra o conselheiro era uma questão, vamos dizer assim, de mercado. Ela entende que conselheiro tira seus seguidores. Ia levantar o muro do cemitério que tinha caído, ia fazer, ajeitar e pintar a igreja. Então, o seu lado de construtor era benquisto. E quanto mais o número das pessoas que compunham o seu séquito foi aumentando, mais ele foi sendo malquisto. Aí foi proibido de pronunciar sermões pela igreja em 1882. O conselheiro, quando passava por uma cidade, ia pregar na igreja e proíbem a entrada dele, bem parecido com o pagador de promessa, de Jair Gomes. É Satanás! Só mesmo Satanás podia levar alguém a ridicularizar o sacrifício de Jesus. Não, padre, não! Por que não? Porque eu conheço ele. Deixa. É um homem de bem. Lúcifer também foi anjo. Mas eu O conselheiro, conheço antes de mais nada, está falando, embora não deseje diretamente, falando contra um poder instituído que é extremamente elitista, que é a base da desigualdade do Brasil até hoje e que é afirmado pelo latifúndio, pela escravidão e abençoado pela palavra da igreja naquele momento. Então o grande choque de conselheiro com a igreja é esse. O conselheiro não se via se chocando com a igreja, mas a sua palavra chocava. Em 1867, enquanto Antônio peregrinava e se tornava um conhecido orador pelo sertão nordestino, estoura a Guerra do Paraguai. O aumento da emissão de moedas para acelerar a economia e cobrir os gastos com a guerra estimula ainda mais a indústria têxtil. Com o término da Guerra Civil Americana, o comércio de algodão volta a se estabelecer, enquanto falta tecnologia para combater as pragas que assolavam o algodão cearense. O conflito do Estado com a Igreja Católica e com o Exército isolou a monarquia de duas outras fontes de seu apoio. Após a Guerra do Paraguai, de onde o Brasil saiu vitorioso, os militares foram tornando público as suas queixas contra o Império, enquanto um grupo de oficiais difundia o ideal republicano e positivista, sob a liderança de Benjamin Constant. Foi verificado que ele não pesava sobre ele nenhum crime e foi solto. Mas ele, ao sair, disse aos seus seguidores: eu voltarei, estarei aqui dentro de tanto tempo. E voltou realmente no tempo previsto. E quando chegou num período marcante para toda a história do Nordeste, a seca de 77. A maior seca nesse período em que o conselheiro se constituiu enquanto Antônio Conselheiro. Então, na verdade, a identidade popular com Antônio Conselheiro é pelo seu olhar para o problema do outro. A importância dele para a igreja foi no sentido de quebrar um monopólio de palavra. Agora, a palavra da igreja, embora fosse religiosa, não estava atendendo aos anseios dessa população mais excluída. Ele dá prosseguimento
as suas andanças, a sua peregrinação pela Bahia, né? E já com maior prestígio. Alguns fazendeiros, por exemplo, gostavam muito dele, enviavam de presente para ele quando ele chegava em determinado local, enviavam um carneiro, enviavam um boi para alimentar toda aquela os seus seguidores. Isso começa a também preocupar outras instâncias do poder. Quando escravos se rebelam, saem das fazendas e buscam conseguir conselheiro, mesmo escravos alforriados, mas que não se submetem a ficar na fazenda a troco de comida, passam a seguir conselheiro, conselheiro passa a ser um incômodo também para essa estrutura econômica. Há uma certa inquietação com a presença dele, porque ele começa a organizar o povo para se autonomizar e produzir eles mesmos as suas condições de vida. Seus protestos contra a ordem estabelecida se agarraram com a proclamação da República, né? O Antônio se opunha ao novo regime que fizesse a separação entre o Estado e a Igreja e introduziram o casamento civil. Né? E ele achava que o casamento civil era crime. O casamento era o casamento católico, na igreja, com o padre abençoando a decisão dos noivos, etc. E tem um primeiro mal-estar dele com relação à República. Curiosamente, quer dizer, a igreja que tanto perseguiu, né, uma declaração de conselheiro nesse sentido valeu para que acusassem conselheiro de ser monarquista e estar articulando uma revolta para a volta à monarquia. Mas, sobretudo, a República instituiu um sistema de arrecadação de impostos municipais brabo, né? Havia as feiras e começaram a cobrar das pessoas que tinham ali o seu lugarzinho onde vendiam. Então tem a célebre história da velhinha que vendia suas coisas e tal, e que o imposto que era cobrado era muito alto. Parece um fiscal e marca 1 metro quadrado e cobra a taxa ali em cima das buchas, que era mais alto do que o lucro da venda dos ovos. Aí ele chegava e dizia, não obedeça não, e rasgava as costuras municipais. Não tem que obedecer esse governo não, que ele é contra o povo. Quando o conselheiro prega contra os impostos, o conselheiro passa a ser definitivamente, ele fecha o cerco daqueles que ele incomoda, que é a instituição governo, latifúndio e igreja. E o seu séquito também se insurge, é chamada a polícia, vão até Maceté para prendê-lo. Então ele já começa com várias escaramuças, o seu grupo, e ele já começa a se proteger mais, aceita antigos cangaceiros, antigos bandoleiros que se unem ao grupo, ele já aceita, então já começa a criar principalmente isso, mais quando ele chegou, mas já começa a criar a guarda católica, que era uma guarda que se vestia, as pessoas que se vestiam todo de azul, com um bonézinho azul, e que já fazia a defesa do conselheiro, né? Na peregrinação dele, ele estava procurando um lugar onde instalar gente que estava crescendo em torno dele e que ele precisava dar uma resposta concreta, que era instalar o povo numa condição de vida, construir casas. Aí foi quando ele fixou-se lá em Canudos, às margens do rio Vaza-Barris, nordeste da Bahia. As casinhas de taipa e pau a pique iam surgindo às margens do rio Vaza-Barris. Uma rocinha aqui, outra ali, plantações de milho, feijão, criações de bode, galinhas, pequenas vendas e capelas. Em pouco tempo, milhares de famílias já moravam na comunidade chamada Canudos. Na Bahia, só Salvador era maior. Antônio Conselheiro anunciava que em breve Jesus Cristo voltaria à terra para separar os homens bons dos homens maus. E quem eram os homens maus? Qualquer caboclo intuía. Eram os fazendeiros, latifundiários, os exploradores do povo, as autoridades da República. Ele estava sendo perseguido,
ele via que era preciso ter o seu lugar onde pudesse se estabelecer, ele se estabelece lá em Canudos, muda o nome, passa a chamar o povoado de Belo Monte. Belo Monte é rodeado de montanhas, várias montanhas. Então, muita gente diz que ele era um estrategista, escolheu aquele lugar. Talvez também, ele conhecia como a palma da mão, ele palmilhou aquilo tudo, né? As suas sandalinhas passaram por todo aquele sertão, então ele conhecia bem. Ele quis, possivelmente, também criar a sua Jerusalém em um lugar protegido. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Nos 4 anos, digamos, de paz, ou quase 4 anos que Belo Monte viveu, é importante ressaltar que viveu também como qualquer uma das povoações do sertão. Viveu a sua vida normal de um povoado. Ele criou uma comunidade onde qualquer um poderia entrar, contanto que respeitasse a lógica, a norma. Ele pregava assim às 6 da tarde, esporadicamente, e lá não podia ter briga, desavença, nada assim. Qualquer um que chegasse e respeitasse aquela regra, ia ter sua casa construída pelos demais e viveria ali comunitariamente. Essa é a grande ameaça que o Conselheiro oferece para o Brasil, para o poder instituído no Brasil naquele momento. Baseado na agricultura de subsistência e na criação de boi para produção de couro, aí a comunidade teve um crescimento extraordinário que atingiu uma população estimada entre 10 mil e 25 mil habitantes. Quando ele começa a se instalar em Canudos, aí vai crescendo. A igreja velha ele reconstrói, a igreja de Santo Antônio, e aí começa a construir a igreja nova. E fazia encomendas regulares a Juazeiro da Bahia para a compra de materiais, né? Então, um material que ele tinha encomendado, eram as madeiras, não estavam chegando. O cara lá enganou. Aí ele disse que vai buscar a força, as madeiras. E junto um bocado de sertanejos que viviam com ele, manda aí. É quando há o primeiro conflito. Estava tudo preparado. Como era que ia ser? Ele até chamava lá a rua, e essa rua aqui, aqueles casebres, essa rua aqui vai ser a Rua São João Batista, isso aqui é a Rua São Pedro, isso aqui é a Rua Santo Antônio, era assim. Imediatamente, isso foi comunicado ao juiz de lá e à polícia, e eles chegaram à conclusão que haveria uma invasão do conselheiro à cidade de Juazeiro. E adiantando-se a isso, pediram ao governador o envio de um agrupamento militar para não permitir que Juazeiro fosse invadido. Eles vinham cantando os benditos, com aqueles estandartes com cruz e tudo. Eles não tinham armamento nenhum, eles tinham um facão, cacete, essas coisas. Chegaram e foram logo recebidos a bala. Foram recebidos a bala. Eles se entrincheiraram lá, era 150 soldados. Aí se entrincheiraram lá dentro, aí atiraram a pontaria segura. E eles enfrentam no peito. Morre não sei quantos conselheiristas e morre também um bocado de soldado e o tenente, inclusive, depois enlouqueceu. Ficou tão chocado com a mortandade e com a coragem dos sertanejos, né, que fugiram, abandonaram. E chegaram cansados, esfarrapados, né? Então isso tudo já foi criando a mística de Canudos invencível, de Canudos difícil de conquistar. Em Canudos, uma guerra travada entre a virtude e o pecado, entre o sagrado e o profano, entre a justiça de Deus e a injustiça dos homens. Uma guerra entre um homem humilde e a recém-instalada República do Brasil.
Na verdade, o grande crime que Conselheiro comete para a história é organizar uma comunidade que mostra claramente que é possível viver em outras bases. Da primeira expedição do Tenente Espírito Ferreira, passando pela segunda expedição do Major Febrônio, pela terceira expedição, que foi a famosa expedição, que é a do Coronel Moreira César, até chegar à quarta expedição, os armamentos foram crescendo a um ponto que no final da quarta expedição, metade do exército brasileiro estava à frente de Belo Monte, estava diante de Canudos, lutando para derrubar Canudos. Para massacrar um arraial de pobres trabalhando, produzindo gado pequeno, né? Cabra e coisa, que eles vendiam o couro para a Bahia e tinha até comerciantes na Bahia que exportavam os couros deles. A terceira expedição foi a expedição que ficou no imaginário popular, porque quem a chefiava, o Coronel Moreira César, já era conhecido como um herói da República. Imagina-se até que essa expedição fosse um trampolim para ele se candidatar a presidente da República, quem sabe. Então, ele veio com muita fama, e com a fama de corta-pescoço, de corta-cabeça, de um homem decidido e violento. A derrota dessa expedição, ela traumatizou todo o país. Meus camaradas, como sabem, eu estou visivelmente enfermo. Há muitos dias que quase não me alimento. Mas Canudos está muito perto. Eu vou tomá-la! Coronel, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Como disse Napoleão, os exércitos marcham com os estômagos. Mas vencem com a alma! Eles se escondiam antes nas estradas, nas pedras, dentro de carcaça de vaca, trepados nas árvores, e passavam a noite todinha fustigando para eles não dormirem, gritando: recua a fraqueza do governo. E o Santo Antônio Conselheiro enchia de bala. Foi obrigado a se amoitar, onde só tinha cobra venenosa, né? Espinho de mandacaru, chique-chique, rasga-beijo. Tudo só tinha eles lá, amoitados, né? E o governo federal atacando ele. E o Antônio Conselheiro dizia, numa das duas expedições, ele disse: olha, vocês querem continuar? Se não quiserem, vamos debandar. Disse: não, nós vamos continuar. O Antônio Conselheiro perde um pouco a liderança, porque agora era guerra, e fica cuidando da parte espiritual, e o João Abade, por exemplo, que tinha sido um chefe de cangaceiro, passa a ser o general, passa a dar as lições ao pessoal. Ele continuou o pai, continuou rezando todos os dias, ele continuou fazendo tudo o que fazia antes, as suas procissões, a sua pregação, as suas Ave Maria, tanto que isso incomodava muito os combatentes do exército que estavam do outro lado e ficavam ouvindo isso. Diz que isso abalava muito a moral dos combatentes, ficar ouvindo todas aquelas pregações e pensando até assim algo meio fantástico, tinham até um certo medo dessa figura do conselheiro. Ele adoeceu do intestino, além de ter levado um tiro que também o machucou, um tiro que passou de raspão e que também o machucou. Então ele ficou muito fraco e veio a falecer no dia 22 de setembro de 1897, ou seja, bem pertinho do final da guerra, que foi no dia 5 de outubro. Bicho Belo Monte, aqui não tem nada pra vocês. Bendita alma do purgatório, proteja o Belo Monte dessa maldade. Canudos é um caso único na história. Não se rendeu, expugnado palmo a palmo, lutou até o último combatente.
no último dia, dentro do buraco, um velho, dois meninos e um adulto, resistiu e 6.000 soldados vociferando e atirando em cima deles. E incendiaram tudo, encheram de dinamite, de gasolina, de querosene, de abacuado, e incendiaram o Canudos todo. Se Canudos tivesse acabado resistindo ao exército e vencendo esse confronto, né, talvez hoje a história escrevesse que o exército brasileiro até então era louco por perseguir pessoas que estavam trabalhando por uma harmonia social. O que é que nós estamos fazendo? Cuidando da nossa vida, sem ofender a ninguém, ajudando a todo mundo aqui, recebendo todo mundo. Quem viesse era... Os escravos negros deixaram de ser escravos, vários remanescentes indígenas. Talvez o maior levante popular da história do Brasil, no sentido de negar um tipo de relação dominante, embora eles não tivessem de forma articulada, pensada, definida, uma alternativa. Eles praticaram uma alternativa de vida, de solidariedade. E esse foi o grande crime, esse foi o grande perigo que o Conselheiro levou para essas forças tradicionais brasileiras. Foi uma experiência riquíssima de um sonho cristão, né? De fazer uma comunidade pobre, mas vivendo autonomamente. E foi massacrado. Foi uma chacina, foi um crime. E eu fico com vergonha como é que oficiais de alta patente se meteram nisso. Agora vamos entender por que ele foi odiado pelo país. Assim, imagina, vamos dizer assim, todos os jornais, todas as pessoas, Antônio Conselheiro, as pessoas tiveram medo dele. Por quê? Em grande parte, por causa da imprensa. Foi uma histeria nacional, era preciso acabar com aquele atraso, aquilo é uma vergonha, um bando de fanáticos em torno de um louco. E não tinha nada de louco, era um homem absolutamente sensato. É muito difícil medir a loucura de alguém, né? A loucura de Antônio Conselheiro foi falar contrário àquela relação de exploração que existia. A loucura de Antônio Conselheiro foi se solidarizar com a população. Canudos não se rendeu, foi um exemplo em toda a história. Belíssimos textos, romances, tendo a ideia de Canudos e de Antônio Conselheiro. Então ele persiste, persistindo nas artes e em grandes obras artísticas, além da história, ele não vai se acabar. Canudos não se rendeu e não se acabou.